Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, amém? É um grande prazer estar aqui com vocês, um momento especial, né? Pena que a gente não vai poder estar aqui no outro culto e conhecer todos os irmãos, né? Porque a gente já tinha um compromisso lá na igreja, o pastor Antônio já tinha agendado para a gente estar na igreja lá do Nova Brasília, ministrar hoje. Mas nós tivemos essa preciosa oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Isso para mim é muito bom. Já faz bastante tempo, né, pastor José? Eu não consigo lembrar. Já tem uns 4 anos, né? Mas é mais ou menos assim mesmo. Não tem jeito de estar constantemente nas igrejas, né? Porque não é minha função estar visitando todas as igrejas, né? A nossa função é trabalhar com os superintendentes, coordenando o trabalho dos distritos, mas é sempre muito bom, né? Quando a gente pode, a gente está com os irmãos, sentir como é que está. Estar no culto, não dá para você conviver, não é? E conviver é que é o bom, mas pelo menos a gente convive um pouquinho de tempo aqui, nesse momento da igreja, e isso já nos ajuda, né? Amém? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus porque você está aqui nessa noite. Nós acabamos de cantar que Deus é santo, não é isso? E que nós falamos sobre quem já pisou no Santo dos Santos. A irmã Maria Alice está aqui também, lá de Várzea Grande, né? Glória a Deus. A irmã Maria Alice foi nossa contemporânea, né? Só que ela é bem mais nova que eu, né? É verdade. Eu estava no seminário, a gente tinha lá um trabalho com os jovens lá em Autônia, e a Maria Alice fazia parte do grupo de adolescentes e jovens que tinha lá, né? Glória a Deus por isso. Hoje está aí nossa igreja em Várzea Grande, graças a Deus, abençoando, né? Então, muito bem. Como eu estava dizendo, a gente cantou sobre quem já pisou no Santo dos Santos. E amados, eu vinha no meu coração, né? A gente sempre ora: Deus, qual é a mensagem que eu tenho para essa igreja, para este momento? E às vezes a gente tem uma mensagem que não é muito popular hoje em dia, né? Mas é a palavra de Deus, e está relacionada com essa questão da santidade de Deus. E eu queria então que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios capítulo 28. Todos podem me ouvir bem aí? Todos conseguem ouvir bem? Glória a Deus. Eu sei que já falaram também, a Josi, esposa do pastor Josias, está dando uma reverberação aqui, pode ir. Também, né, bem novinha, menininha, lá em São Jorge do Patrocínio, no Paraná. Ela aceitou Jesus, né, num dia, num trabalho que a minha esposa, a Mícia, fazia lá no tempo de prática dela, né, um ano prático que a gente tinha. E então, muitos anos depois, né, ela encontrou a Josi aqui, quando nós viemos, e Mícia nem podia imaginar, né, que Josi estaria aqui e tudo mais. É tão bom a gente vê isso, né? Que vale a pena a gente andar com Deus com perseverança, porque a gente vai abençoando e sendo abençoado por tanta gente diferente, e semeando e colhendo também, né? Coisa linda. Muito bem. Provérbios 28, versículo 13. E o outro texto, vou ler 2 textos agora. O outro texto é Isaías. Não corro risco de derrubar o púlpito aqui agora não, né? Outro texto é Isaías 53, 6. Mas vamos ler Provérbios 28, 13 primeiro. Encontraram? Na versão atualizada está assim: o que encobre as suas transgressões jamais
prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Aqui na Nova Versão Internacional está assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas o que os confessa, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Amém? Isaías capítulo 53, verso 6. Isaías 53, 6. Glória a Deus. Encontrou aí? Eu estou tentando achar o meu histórico aqui, não estou conseguindo, então deixa eu ir na mão aqui, só para a gente ter mais de uma tradução. O texto na versão atualizada diz: todos nós andávamos desgarrados. Todos nós andávamos o quê? Desgarrados. Eu não sei qual é a tradução maior que você usa, né? Talvez tem várias traduções aí, mas esse texto diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Na Nova Versão Internacional diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vamos orar mais uma vez? Peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração agora. Amém? Pai Santo, nós te louvamos, te engrandecemos, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pelo teu amor e pela tua palavra. Agora queremos te pedir, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre ao nosso coração conforme a tua palavra, a tua vontade, que o teu Espírito ministre aqui nesta hora, para que nós possamos ouvir a tua voz, entender o teu propósito e dedicar, consagrar nossa vida mais a ti, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Está reverberando um pouco, né? Eu acho que está bom. Pode diminuir o volume talvez aqui do retorno. Não sei. Som. Preciso melhorar ali o som. Alô, som. Pronto. Como é que está a sua vida, querido? Como é que está a sua vida diante de Deus? Esse texto de Isaías mostra a nossa realidade. Eu não sei a experiência de cada um aqui, mas eu quero dizer uma coisa para você, que é muito importante. Enquanto você não tiver entendido o quanto você estava condenado, o quanto você estava indo para o inferno, o quanto você, aos olhos de Deus, já tinha sido condenado e estava indo para a morte, enquanto você não entender que você é culpado de pecado e não chorar no seu coração, ou às vezes muito copiosamente mesmo, de verdade, na presença de Deus, você nunca se converteu. Muitas pessoas se convertem e podem fazer um comparativo. Eu
vivia numa pendura, numa situação, minha família, e são gratos porque depois que foi à igreja, Jesus mudou a sua família, né? Jesus mudou a sua história. Mas eu quero dizer uma coisa: você só pode ter algo permanente, algo real na presença de Deus, se você tiver entendido o quanto você ofendeu a Deus, o quanto você foi detestável, o quanto você na sua própria natureza não era bom. E não só isso, enquanto você não entender que você não é bom, que você não é uma boa pessoa, enquanto você entender que a sua realidade pessoal só te leva para baixo, para o mal, enquanto você não entender a sua tendência pecaminosa, o seu coração não está convertido. Hoje nós vivemos um tempo em que a igreja brasileira alcançou um número expressivo e grande, mas nós temos uma verdadeira bagunça em termos de vida cristã. Nós temos até pastores, líderes, eu nem sabia disso desses dias atrás, porque eu não consigo acompanhar todos os movimentos e às vezes eu simplesmente nem me interesso. Mas eu soube de um pastor, líder de jovens famoso no Brasil todo, que começou a incitar os seus jovens a ir em reuniões de macumbeiros, em congressos de macumbaria, de feitiçaria, furar os pneus das pessoas, agir com violência, impedir a realização do evento. Nós estamos vivendo uma situação complexa, irmãos. Eu sei dizer para você que eu tenho encontrado muitas pessoas que se dizem cristãs, são membros de igreja, têm às vezes até um cargo, uma função na igreja. Pode baixar, irmão, eu seguro aqui porque está dando muita reverberação. Se vocês acharem que não estão ouvindo, me dá um alô aí, né? Eu prefiro que fique mais baixo, para que eu possa falar e aumentar minha voz de vez em quando, né? Então, quando eu encontro pessoas assim, que muitas vezes a gente se aproxima um pouco e tal, e pode ver na vida da pessoa todas as marcas da velha vida que ainda estão presentes. Não houve uma mudança, não houve uma transformação, porque muitas vezes as pessoas vão para a igreja, aceitam ser cristãs, entendendo que aceitar Jesus é como fosse uma troca de religião, e vivem uma nova religiosidade, e a religiosidade meramente é carnal, é do homem, é o homem alcançando Deus, é o homem se fazendo de bom. Não existe isso na Escritura. O Velho Testamento só serviu para mostrar que o homem não pode ser bom na presença de Deus, que o homem nunca pode alcançar o padrão mínimo da santidade de Deus, que não são as regras, as leis, mandamentos e normas que vão nos fazer melhor. Mas muitas vezes a pessoa chega para a igreja, não estou dizendo que você não tem que ser, não tem que encontrar a realidade. É verdade que a sua família tem muitas virtudes. De repente você vem de uma família em que você diz assim: meu pai era honesto, eu também era um homem honesto, né? Mesmo assim eu era um pecador. De repente você era um mulherengo, mas você era honesto, você se considera honesto, mas você nunca chegou a entender que quando a Bíblia diz seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, você não conseguiu entender que você não era suficientemente honesto diante de Deus. Esse texto fala de situações que as pessoas utilizam, como as pessoas enfrentam a questão do pecado. E eu queria que você entendesse, Isaías diz que todos nós, ele começa mostrando o pecado coletivo. Nós somos pecadores coletivamente. O homem no seu viver social se derrete, se derrama, vamos assim dizer, no pecado. A sociedade humana é pecadora.
E mesmo quando nós, como igreja, vamos nos tornando uma comunidade, uma sociedade, queridos, a história se repete. Assim como em Israel, uma geração conhecia Deus, se arrependia, servia ao Senhor em fervor, a outra geração via, esquecia, só gozava da prosperidade, das bênçãos, e depois, esquecendo de Deus, afundava no pecado, na idolatria, na maldade, vivendo como as nações em volta. Daí o que acontecia? Vinha dor, vinha o sofrimento, vinha situações difíceis. Então havia uma geração que se convertia. E muitas vezes isso tem acontecido na igreja, inúmeras vezes, e a gente vê às vezes esse movimento acontecendo devagar. Não é que a igreja tem que ser legalista, irmãos, porque eu quero até dizer para você, o legalismo é uma forma de pecado humano. Eu tenho pregado sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. O legalismo é um fermento maligno, em que as pessoas pensam que podem ser justas diante de Deus, mas não podem. Então o que acontece é que o profeta está vendo como Deus está vendo e está dizendo: todos nós andávamos desgarrados. Mas depois, imediatamente depois, ele repete a ideia, mas agora ele repete a ideia dessa universalidade, dessa onipresença, vamos assim dizer, entre os homens do pecado. E ele fala assim: cada um de nós. Primeiro ele diz todos nós, agora ele diz cada um de nós. Agora ele diz que cada um de nós tem o seu jeito de se desviar. E é verdade, queridos, cada um de nós tem suas tendências pecaminosas para um lado, para o outro, mas a raiz é a mesma, a mesma raiz de todos nós. A raiz da vaidade, a raiz da nulidade, a raiz do ego acima de qualquer coisa. E muitas vezes nós somos religiosos, mas somos movidos pelo nosso ego, pela nossa carne, pela nossa força pessoal. E muitas vezes na igreja o crente está vivendo até uma vida razoável, mas se ele não trata, se ele não entende que há necessidade de tratar constantemente com a nossa natureza, constantemente devemos estar na cruz. Nós temos que experimentar o primeiro momento de cruz na nossa vida quando nos convertemos, mas Jesus diz: dia a dia leve a sua cruz e siga-me. E essa morte sempre tem junto com ela uma situação de confissão. A cruz é para matar a gente. A cruz não é um sofrimentozinho ou um sofrimentozão que Deus te deu. A cruz não é uma doença que porventura você teve. Doença todo mundo vai ter nesse mundo. Então, se cruz fosse sofrimento, fosse doença, os ímpios também estão carregando cruz. Não é assim. A cruz do crente é a cruz, é a verdadeira cruz, é a cruz da morte de si mesmo, é a cruz da renúncia da sua vontade, é a cruz da confissão, do quebrantamento e da submissão a Deus. Isso é a cruz. Então, quando nós olhamos para a situação do que Isaías vê, eu me lembro desse texto então de Provérbios, assim: o que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Mas às vezes aos nossos olhos isso não funciona, não é verdade? Porque a gente vê gente que esconde pecado, a gente vê gente que vive no pecado, que assume o pecado e que continua no mal e prospera. O que isso significa? É porque nós temos que entender a visão da palavra de Deus. Lá no Salmo 73, o salmista diz que quando o ímpio prospera, inclusive muitas vezes o justo fica perguntando: por que eu sofro? Por que eu que tenho lutado, Senhor, para ser fiel, estou nesta situação, enquanto aqueles que não te amam estão desfrutando de prosperidade? Não é? E então diz lá o salmista, diz que ele ficou encucado com isso, e o coração dele ficou pesado com isso, e ele quase desviou os seus pés, quase resvalou os seus pés por causa disso, até que ele entrou na casa de Deus, amados. Até que ele realmente, isso não é simplesmente entrou na porta da igreja, não. Quer dizer, até que ele entrou na presença de Deus e ele entendeu. E naquele salmo diz que quando ele entendeu que na verdade a prosperidade do ímpio é uma maldição de Deus,
e só serve para prender ele no mal até o fim, porque ele acha que está tudo bem. Mas para o crente é diferente, irmãos. E a gente tem que entender que tipo de prosperidade a palavra de Deus está falando aqui. Nós temos que abordar que a primeira prosperidade, a prosperidade que o crente tem que desejar e amar, é a prosperidade no conhecimento de Deus, na experiência com Deus, no serviço a Deus. E evidentemente Deus também nos dá prosperidade em outras áreas, queridos. Isso é uma consequência até natural. Se você for fiel a Deus, Deus será fiel, porque Ele é fiel, é a natureza dele. Você vai desfrutar da fidelidade de Deus então, e vai ver como Deus abençoa a sua vida. Ontem estava o pastor Juarez comentando sobre a vida do pastor Arnaldo, né? Dizendo que quando eles se converteram, e como o pastor Arnaldo foi transformado tão repentinamente. E uma coisa interessante, né? Só pensar como o poder de Deus pode agir. Ele foi bêbado na igreja, tão bêbado naquele dia que ele não se lembrava no outro dia o que ele tinha feito. E aí o colega disse: agora você não pode mais bater nas pessoas assim não, porque você é um crente. E ele falou: como assim eu sou crente? Eu não sou crente coisa nenhuma. Você foi na igreja ontem, lá, a igrejinha lá, e você levantou a mão e aceitou Jesus. E ele foi parar lá na igreja para chamar o pastor Manuel e perguntar. E aí o Juarez falou assim, se ele tinha autorização de contar o testemunho, porque o Juarez não dava testemunho que ele era muito bem remunerado, a esposa também, mas a vida era um inferno, tudo se acabava e eles não conseguiam prosperar. Mas a partir do momento em que ele foi lá e perguntou: eu aceitei Jesus, e o pastor falou assim: você aceitou sim? Ele falou: então agora eu sou um crente. Manteve sua palavra com Deus, mas ele teve uma conversão. Ele entendeu que aquelas coisas que ele vivia eram pecado, e aí essa conversão transformou o seu comportamento. Ele passou a ser fiel. Então, pastor, eu estou citando que o pastor Juarez disse assim, que ele disse assim: já vi cachaça ser transformada em carro, casa, coisas maravilhosas, né? Porque Deus tem poder de fazer, amados. A gente prospera em outras áreas. Mas se você quiser prosperar com Deus, prosperar no serviço de Deus, você não pode ficar no pecado, você não pode esconder seu pecado, e nem você pode simplesmente andar com o seu pecado mesmo depois de ter reconhecido ele. Você tem que abandoná-lo. Aqui tem pessoas, veja bem, tem formas diferentes de lidar do pecado. E muitas vezes o crente, você muitas vezes faz assim: você esconde o pecado dos outros, você esconde o pecado até de você mesmo. E daí você vai vivendo com aquilo como se o tempo apagasse o pecado, como se pelo fato de ninguém saber do seu pecado estava tudo resolvido. Este é aquele que esconde o seu pecado. E aqui diz: quem esconde o seu pecado nunca prosperará. E aí diz assim: mas o que confessa e deixa. Porque tem gente que não esconde o pecado, tem gente que chega a confessar o pecado, mas não deixa o pecado. Abre o coração, admite que errou, mas depois não se deixa tratar por Deus para que aquilo na sua vida seja mudado, seja sanado. E eu sei que muitas vezes na cabeça de muitos crentes, e talvez na sua possa acontecer a mesma coisa, quando a gente fala de pecado, você pensa em quê? Você pensa em adultério, você pensa em assassinato, você pensa em coisas horríveis, violência. Você pensa um cara caindo de bêbado no meio da rua, né? E aí você diz: isso é pecado. Irmãos, a gente pode estar vivendo no pecado, achando que está tudo bem. O orgulho é pecado, e nós somos orgulhosos. E se nós não chegarmos repetidamente diante de Deus e confessarmos o nosso orgulho, nós estamos no pecado. Queridos, a vaidade é pecado e nós somos vaidosos. E se nós não confessarmos e não vigiarmos a nossa vaidade, o nosso amor próprio, como ele é forte, como ele é exagerado, nós vamos continuar vivendo assim. A grosseria é pecado, o maltrato aos outros é pecado, mas também a insensibilidade aos outros é pecado. Quando nós olhamos para a nossa natureza e deixamos o Espírito de Deus tratar e a palavra de Deus agir na nossa vida, irmãos, nós vamos sendo convencidos, porque o Espírito Santo convence do pecado. Deixa o Espírito Santo convencer você do pecado, porque essa é a obra dele. E você precisa ser convencido do pecado para você poder ser transformado.
porque senão você não cresce. Olha, queridos, tem uma coisa na Bíblia que está lá em Efésios, você quer saber? A Bíblia tem listas de pecados, muitas listas de pecados, diversas, não é infinita não, são diversas. Sabia que você, como crente, poderia fazer um estudo das listas de pecados da Bíblia? E você pode fazer um estudo até profundo, pegar cada palavra daquelas e procurar o seu significado num dicionário de português, procurar saber numa enciclopédia bíblica qual é a origem, que palavra grega que estava ali, o que está se referindo àquilo. E você vai descobrir que às vezes nós vamos ficando insensibilizados. E é como eu falei, às vezes você tem uma igreja que chora, que clama, que se arrepende, que de repente tem um avivamento, aí aquela igreja prospera, cresce, e aí muitas vezes vem uma nova geração que está ali dentro, mas não entende a transformação que ocorreu, né, na vida dos seus pais. E então devagar a igreja vai tendo tantas atividades sociais e coisas assim, e devagar as coisas vão começando a acontecer como acontece lá no mundo. Festa de crente é bom, mas quando a festa de crente tem agarra de rapaz agarrando moça, não é bom não, é pecado, igual lá no mundo também é pecado. Quando o crente está vivendo cobiçando a menina, ele está pecando, e do mesmo jeito que ele estava lá no mundo. E muitas vezes nós estamos vivendo a situação, a menina não entende por que ela não deve usar aquela roupinha curta, por que ela não deve usar aquele shortinho mostrando a curva do seu traseiro. E aí o outro... Irmãos, eu estou falando coisas para você entender que muitas vezes há uma insensibilidade que vai crescendo, e isso não é só naqueles meninos, adolescentes, jovens, não, isso acontece também naqueles que muitas vezes vão ficando calejados de ouvir a palavra e não são transformados pela palavra. Então quando você pegar uma lista de pecados, como por exemplo em Efésios capítulo 4, né, nós temos capítulo 4, capítulo 5, né, eu vou pegar aqui rapidamente para dizer algumas coisas, né? Tem coisas que são mais evidentes, mais grosseiras, tem outras coisas que são mais sutis. E, se você olhar lá em Gálatas, você vai ver também, e eu tenho até uma mensagem assim: nossos pecados odiados e os pecados amados, porque nós muitas vezes fazemos diferenças, e tem os pecadinhos que a gente acha que não são pecadinhos e a gente gosta deles, e eles vão ficando na vida da gente, porque a gente não quer consertar, porque a gente não quer confessar, porque a gente não quer abandonar. Ou muitas vezes a gente nem está sensível o suficiente para saber que aquilo é pecado na vida da gente. Eu sempre fui bastante enérgico na educação das minhas filhas, e eu acho que acertei por ser isso, porque penso que os pais precisam, e quando eu falo de pais, eu falo do pai e da mãe, né? Porque eu não aceito essa tendência que existe hoje, os pais e as mães, senhoras, né, senhores, todos e todas que estão aqui. Então, se é todos, inclui as todas, né? Mas voltando para a questão, são pais, as mulheres e os homens. Porém, principalmente os pais homens, não são suficientemente firmes para dizer sim e dizer não para os seus filhos e para corrigir seus filhos. Deixam com a mãe, não assumem seu papel de sacerdote do lar e de figura divina dentro de casa, e por omissão pecam. Mas às vezes nós pecamos o contrário, e diversas vezes eu pequei no excesso, pequei por estupidez, pequei por ser grosseiro com as minhas filhas, pequei também porque eu usava muito de gritaria. Eu estou falando aqui, amados, e minha voz às vezes ela tem uma dificuldade por causa de alguns problemas estomacais e de refluxo e tal, e hoje eu tenho cuidado muito disso, mas acabaram me trazendo algumas consequências nas cordas vocais. Então tem momentos que eu falo mais firme assim e tal, mas eu sempre fui muito assim, talvez porque herdei esse jeito de família, né? Então, às vezes a minha filhinha estava pequenininha ainda, né? Eu me lembro de uma vez que eu gritei tão alto com ela, porque ela estava chegando perto do ventilador para pôr a mão, que ela chorou muito mais pelo meu grito do que porque acho que pôs alguma coisa no ventilador e fez, né? Pensei que era o dedo, gritei, Luísa! Né? E eu gritava muito, até que o Espírito Santo começou a me convencer que gritar era pecado.
E eu comecei a confessar meu pecado. E então comecei a aprender a falar com mais delicadeza com as minhas filhas. Mas você pensa que é fácil? Você pensa que é fácil? Você tem que confessar, e aí Deus vai tratando, de repente você vai de novo, você confessa outra vez e confessa de novo, e vai confessando, até que você está confessando antes de ter feito o que você tinha que fazer. Aí Deus vai te curando. É assim mesmo. E eu vejo, sabe, eu tenho uma vizinha, não é falar mal do vizinho, mas eu tenho uma vizinha que ela é crente de uma determinada igreja. As filhas não são, tal, ela é vó. Aí tem a neta. Gente, mas naquela casa é tanta gritaria. E às vezes a gente já levanto, estou lá no meu canto quietinho, lá no canto, começa a ouvir as gritarias na casa. E ela grita com a neta, e ela grita com a filha, né? E eu fico assim, constrangido, dá vontade de ir lá, nunca fui, né? Porque não é crente, não é membro da minha igreja, nem nada, me compreendendo, então pastor, tudo bem? E eu tenho vontade de falar para ela, e minha irmã, grita com sotaque baiano, e eu tenho vontade de falar para ela, minha irmã, não grite tanto, porque está aqui na Bíblia, a Bíblia diz isso, ó, né? Fala de gritaria, mas se olhar eu estou pegando aqui Efésios, só para você ter uma ideia básica, eu estou pegando Efésios capítulo 4, né? Diz assim, portanto, versículo 25, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade com o seu próximo. Só tem um jeito de abandonar a mentira, é falando a verdade. Mas muitas vezes nós deixamos a mentira na nossa vida, irmãos. Você mentiu essa semana? Se parou para pensar se você mentiu? Aí fala, você tem que falar a verdade com o próximo, pois somos membros do corpo de Cristo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Deus está dizendo, é possível você ficar irado, nervoso e não pecar. Quando ficar irado, não peque. Irai-vos e não pequeis, diz a outra tradução, né? Diz aqui, não deixe o sol se pôr, olha bem, não deixe o sol se pôr antes de apaziguar a sua ira. Não dê lugar ao diabo. A Bíblia é clara. Quando você fica nervoso, irado, grita com alguém, vamos dizer assim, desacata ou trata mal seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, e você depois aquieta aquilo, achando que pronto, resolveu, e vai dormir, você deu lugar para o diabo, o sol se pôs, você não tratou do problema, você não pediu perdão, você não perdoou, você não resolveu a questão, você não sentou para conversar. Casal que vai dormir emburrado um com o outro, isso é pecado, não é questão de hábito do casal, é pecado, gente. Emburrado um com o outro é pecado. Mas por que continua? Porque não admite que é pecado. Não perdoar as ofensas recebidas é pecado. Não perdoar é pecado, porque não perdoar é desobedecer o Senhor, que diz que nós devemos perdoar até 70 vezes 7, simbolizando que não tem limite para isso, e que não é questão de fé, é questão de obediência. Não é por você que você vai perdoar, é porque Jesus, o seu Senhor, te manda perdoar, porque Ele perdoa, e Ele já te perdoou. Então, queridos, é tanta coisa que se eu parar aqui para ficar constando as listas e mais listas, deixa Deus. Se você, olha, essa mensagem aqui, como eu falei para você, pode não estar muito popular para você, mas eu quero que uma coisa, se você, nem precisa, se você não vier aqui, porque eu vou fazer um apelo para você vir aqui, confessar seus pecados. Mas não precisa chegar aqui e confessar tudo, que vai demorar muito tempo para a gente ouvir confissão, né? Mas uma coisa eu quero dizer para você, querido e querida, preste bem atenção nisso. É importante para você. Se pelo menos você no seu coração disser assim, eu vou levar a sério a palavra de Deus sobre a questão do pecado, eu vou observar na palavra de Deus o que a palavra de Deus diz, principalmente, irmãos, no Novo Testamento, tá certo? Que é o guia do cristão. Você vai olhar a palavra de Deus e vai ver que é realmente pecado, e pedir ao Espírito Santo, Senhor, me dá sensibilidade para ver na tua palavra que pecados há na minha vida, porque não adianta encobrir, e aquilo que não foi trazido à luz está encoberto. Às vezes está encoberto de você mesmo, e muitas vezes, por isso que o salmista dizia isso: Senhor, sonda o meu coração, tu me conheces.
esquadrinha lá dentro, vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que o salmista quer dizer quando ele diz: vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno? O salmista está dizendo que Deus, mostre-me para que eu possa confessar, porque é esse o jeito bíblico de ser guiado pelo caminho eterno, irmãos. Nós temos que confessar, nós temos que confessar a dureza de coração, nós temos que confessar a insensibilidade, nós temos que confessar que às vezes Deus queria que a gente abençoasse outros e a gente não abençoa, que Deus queria que nós fôssemos generosos e nós não somos. Nós temos que confessar que muitas vezes nós fazemos coisas que não devíamos ter feito. Fomos lá naquela loja, compramos quando não devia ter comprado, entramos no cartão de crédito, nos endividamos, depois ficamos clamando a Deus porque nós estamos numa situação de aperto, gastamos mais do que ganhamos. Todas estas coisas são pecados e nós falamos agora, usamos palavras, né, aí bonitas para dizer aquele nome do pecado que é na verdade o que? Falta de domínio próprio. Então Deus quer que você, que eu, que nós nos arrependamos, queridos. Essa é a primeira mensagem de Jesus. Você já observou? Arrependei-vos, porque não tem jeito de participar do reino dos céus, não tem jeito de Jesus Cristo ser o Senhor da sua vida sem arrependimento. E arrependimento só pode andar junto com confissão de pecado. A gente tem que confessar: Senhor, pequei na palavra, né? Eu me lembro quando era menino na missa, família muito católica, tinha uma frase que eu decorei muito, mas o católico, sabe, fala da boca para fora, né? Confessa a vós, irmãos. Aquela senhora, né, que é a mãe de Jesus, mas não é alguém que a gente deva confessar alguma coisa, né? E aí confesso a igreja que pequei muitas vezes, e a gente aprendia a bater no peito, né? Pequei muitas vezes, e aí dizia assim: em palavras, em pensamentos, em atos, em omissões, e a gente nem sabia direito o que ele estava falando. Mas, queridos, nós precisamos voltar à prática de confessar constantemente. Nós precisamos cada dia, quando nós vamos chegar na presença de Deus, não é chegar para pedir com a nossa lista, é também confessar: Senhor, me dá sensibilidade. Senhor, se tenho pecado contra ti. Meus irmãos, vamos ser avivados, vamos avivar a nossa vida. Não tem jeito de avivar a nossa vida se nós... Eu olho, o cântico diz assim, não, tem cântico que eu gosto, tem cântico que eu não gosto, que eu acho estranho certas expressões, né? Mas assim, eu faço tudo, eu me rasgo por inteiro, né? Mas vem novamente. Se Deus tem que vir novamente, é porque não estava mais ali. Isso é porque nós estamos em pecado. E se você quiser rasgar por inteiro, então começa confessando o pecado, começa pedindo a Deus: Deus me ajuda a enxergar meu pecado, porque se nós não enxergamos o pecado, como vamos confessar? E se nós não confessamos, como vamos ser perdoados? E se nós não somos perdoados, como vamos ser purificados, queridos? Está escrito lá na primeira carta de João, capítulo 1, ali fala assim: olha, a mensagem é essa: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ele diz: se nós dissermos que estamos em comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós estamos mentindo, não praticamos a verdade. E aí ele começa a falar uma coisa interessante, né? Ele diz que se nós andarmos na luz, ele diz: Deus é luz e não há nele nenhuma treva. Se andarmos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o que é andar na luz? Logo no verso 9 para frente ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Andar na luz é confessar pecados, andar na luz é admitir, andar na luz é ser aberto. E queridos, você precisa de repente confessar pecado para outros, porque está escrito lá em Tiago também. Tem pecado que nós podemos tratar com Deus, tem pecado que nós precisamos abrir com nossos líderes, porque nós estamos pecando contra Deus, contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus. Tem pecado que você pode confessar só para o Senhor, tem pecado que você tem que ir lá consertar com o irmão, consertar com aquela pessoa da sua família, consertar com aquele parente que você faz tanto tempo que você está de cara virada com ele. Você tem que confessar para ser purificado.
E aí o texto vai dizendo: se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. É lógico, é evidente que ele está falando assim: não adianta você tentar dizer que não tem pecado quando tem pecado, porque o que você vai estar fazendo é ofendendo a Deus. Irmãos, nós temos que confessar pecado. Olha, hoje nós temos uma porta, vamos dizer assim, a facilidade com o pecado é tão grande, e a facilidade das pessoas ficarem com o pecado escondido é tão grande. Olha, tem homens, tem pastores, muitas vezes, isso está sendo um caso seríssimo, viciados em pornografia na internet. Tem gente namorando pela internet, gente casada namorando outras pessoas pela internet, e isso tem destruído muitas famílias. Então, se você não começa abrindo a sua vida, trazendo aquilo à tona, queridos, quantos homens estão, muitas vezes têm a aparência de santidade, mas estão vivendo no pecado, porque estão atrás da pornografia, estão escravizados. Muitas vezes ele sabe que aquilo é pecado, ele gostaria, mas ele tem medo, ele tem vergonha, ele não quer confessar para o seu pastor, não quer chamar um líder para dizer o problema que ele está vivendo, e cada vez mais ele vai se enliando e se escravizando, porque não tem ninguém que o ajude, e porque ele realmente muitas vezes nem está falando francamente com Deus sobre aquilo. Tem tantas outras maneiras e tantas outras formas que eu não posso ficar aqui falando, mas eu sei de uma coisa: o Espírito de Deus é fiel para falar com você. E você precisa, se nós queremos realmente que Deus venha visitar-nos como igreja, nós temos que começar como pessoa. Eu quero que Deus venha me visitar como pessoa, então eu preciso chegar na presença de Deus e dizer: Deus, eu sei que sou pecador, Tu sabes, Tu dizes, eu tenho tanta coisa para o Senhor tratar ainda na minha vida, me dê sensibilidade, me ajuda, me quebranta, eu quero confessar meus pecados. E por isso eu quero convidar você agora para ficar em pé, amém? E eu quero orar por vocês. Eu quero orar por cada um de vocês, mas eu quero orar. Eu quero convidar você, sabe? Porque quando a gente fala assim: você quer confessar seus pecados? Vem aqui. Mais uma vez eu quero repetir. Alguém pode pensar: eu não estou em adultério, eu não fiz nenhuma coisa grave, não feri ninguém. Mas a pergunta é: será que você tem pecados a confessar ao Senhor? Será que você não pode pensar naquelas coisas que você não tem conseguido vencer na sua vida, e chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu quero confessar. E se for necessário, confessar para o mundo todo, como faziam os primeiros cristãos, que chegavam publicamente confessando suas faltas. Eu faço, mas eu quero confessar. E se você nessa noite quer dizer: Senhor, eu quero confessar meus pecados, eu não estou chamando você aqui para confessar meu pecado para mim, nem estou dizendo o que você tem que fazer, o Espírito Santo vai dizer o que você tem que fazer, mas eu quero te dar a oportunidade, né, de você ser sensível agora diante de Deus. E eu quero que ninguém fique julgando ninguém aqui, porque se você sentiu que gritaria é pecado na sua vida, então você vai vir aqui e vai confessar: Senhor, eu tenho gritado lá na minha casa. Se você sentiu que você não tem abertamente mentido, mas você sempre tem uma mentirinha, outra aqui, você está pecando, então você vai chegar aqui. Se você sentiu que sua língua está sempre coçando, você acaba falando mal de outras pessoas que você não devia nem falar, devia orar por elas e encobrir, então você tem que vir aqui. Se você sentir que você está em pecado porque você nem tem orado na presença de Deus, nem lê sua Bíblia, né? Apenas tem uma vida religiosa e apresenta alguma coisa na igreja, vem até aqui, confessa para Deus, fala: Deus, eu estou vazio, Deus, eu preciso de mudança, Deus, eu preciso de transformação, amém? Então eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui. Eu quero orar por todos aqueles que querem diante de Deus dizer: Deus, eu quero ter um coração sensível, eu quero confessar pecados, eu quero ser perdoado, eu quero ser purificado, Pai, eu quero ser purificada, eu não quero carregar esta culpa, meu Pai, eu não quero carregar este peso, meu Senhor.
Eu quero, Senhor, que o meu coração seja purificado, seja limpo. E a tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo. Todos nós nos desviamos como ovelhas desgarradas. Cada um de nós, Senhor, tu sabes o meu pecado, tu sabes o pecado de cada um de nós. Diga isso para Deus: Senhor, eu tenho o meu pecado, eu tenho os meus pecados, eu quero confessá-los diante de ti, Senhor. Oh Deus, e ela baixar e ela canta as suas. Oh, de macheira lavasse que candalai. Oh Senhor, queremos nos quebrantar diante de ti, Senhor. Oh Deus, perdoa os pecados, Senhor. Oh Deus, convence, Espírito de Deus, convence, Espírito Santo, convence-nos do pecado. Oh Espírito de Deus, convence-nos do pecado. Tua palavra, Senhor, pode fazer uma obra transformadora no meu coração. Bem baixinho, irmãos, aqui na frente, por favor, bem baixinho. Oh Deus, oh